Bom dia, meu queridão, bom dia, minha queridona, tudo bem? Sábado, 11/4, véspera de concurso público na Prefeitura de Piuí, né? Vamos lá então, né? Vamos fazer o que precisa ser feito, né? Que é acabar de estudar o nosso conteúdo. Vimos português, detonamos, né? Vimos matemática, detonamos também. Agora vamos para a aula de conhecimentos gerais. Deixamos a aula de conhecimentos gerais e a aula de informática para o último dia. E hoje à tarde teremos aula de conhecimentos específicos na área da psicologia, porque são conteúdos menos densos, são conteúdos mais tranquilos para que a gente possa trabalhar, tá bom? Vamos lá. Queridos, aula de conhecimentos gerais, revisão final, só o que cai na prova. Como sempre, trouxemos o ranking de recorrência da IBGP em conhecimentos gerais. Primeira matéria que mais cai, ecologia e meio ambiente, tá bom? Depois, fatos políticos e econômicos, inovações tecnológicas, geografia do Brasil, a identidade local de Piuí, saúde pública e sociedade, tá? Dentro de ecologia e meio ambiente, tem uma probabilidade muito alta de cair. 90% das provas do IBGP cai ecologia e meio ambiente. O que vai cair sobre ecologia e meio ambiente? Desastres ambientais, como enchentes no Rio Grande do Sul em 2024, aquela enchente. Eu estava nessas enchentes lá no Rio Grande do Sul. Então, questões de mudanças climáticas, matriz energética, solar, eólica e COP. Uma incidência alta para cair na prova também, nas questões dos fatos políticos e econômicos. Eleições, esse ano é ano de eleição, conflitos mundiais, guerras, inflação, programas sociais do governo federal. Terceiro lugar, que tem uma incidência de média para alta para cair nas inovações tecnológicas, a inteligência artificial, a questão do 5G, fake news, o georreferenciamento. Esse último está explícito no seu edital, tá? Lá no edital está bem explícito, tá? Que é a questão de georreferenciamento. Em quarto lugar, geografia do Brasil, tá? Geografia do Brasil pode cair, tem uma incidência média para cair, mas tem. E a questão dos biomas e os aspectos físicos. Tem a questão da identidade Piuí. É certo, pelo menos cai uma na prova, tá, gente? Não vou falar que caem todas na prova, porque cada cidade vai cair sua particularidade do seu município. Mas pode ter certeza, pelo menos uma na prova vai cair dela. Que é a questão da história da cidade, os símbolos municipais, bandeira e brasão e as notícias do site da prefeitura. E em sexto lugar, saúde pública e sociedade. Uma incidência média de cair, que são questões de impactos pós-pandemia, vacinação e questões de diversidade e intolerância. Tá? Para isso, para iniciarmos esse pontapé inicial na questão dos conhecimentos gerais, baseado nas provas de 2024 e 2025 da IBGP, o que analisei agora? Vamos ver. Vai cair muita questão de imagens e gráficos, tá bom? A IBGP adora colocar uma foto de uma notícia ou de um gráfico estatístico e pedir para você interpretar o fato ocorrido, tá? Então, é uma questão rápida, análise, e não é questões complexas não. É questão de você bater o olho, você viu e respondeu. A cronologia de presidentes, tá? Fatos, já cobraram a ordem de sucessão de presidentes, por exemplo, ou a ordem de eventos históricos recentes, tá? O específico de Piuí, por exemplo, eles não perguntam coisas genéricas não, tá? Sobre a cidade. Eles vão perguntar nome de rio, o apelido da cidade, ou elementos específicos do brasão. Em quarto lugar, as fontes do edital. Isso está no edital. O fato de terem citado sites como O Tempo, Estado de Minas, o AI, não é à toa isso, tá, gente? Muitas questões são copia e cola, tá? Copia e cola do site. Início das notícias desses portais. Eles vão verificar esses portais, vão pegar as notícias e vão colocar lá na prova.
igualzinho tá no site, tá? Então, o próximo passo sugerido para essa aula é o seguinte: como o meio ambiente a política e a economia ocupam o topo do ranking, e Piuí é uma questão garantida, a minha sugestão para essa aula é nós começarmos pelo eixo 1, que é Piuí. Para quê? Para matar esse conteúdo logo e depois nós irmos para os temas mais globais. Vamos começar aqui na região e depois nós partimos para o mundo, tá bom? Excelente. Vamos abrir os nossos trabalhos então com o eixo 1, que é Piuí, os conhecimentos gerais. Nós já vimos isso na nossa aula de conhecimentos gerais. Vocês lembram do livrinho ao qual nós lemos a história? Então vamos dar uma pincelada bem rápida nisso, beleza? Primeiro, questão de fundação e emancipação. Piuí ela foi fundada em meados do século XVIII, tá, gente? Não se esqueça isso. Meados do século XVIII. Mas a sua emancipação política oficial ocorreu em 20 de julho de 1968. Se você se lembra na nossa aula de conhecimentos gerais, principalmente quando a gente falava de Piuí, Piuí era ligada à formiga, veio os bandeirantes, veio os quilombolas, na questão de exploração do minério, veio as mineradoras, pertencíamos à formiga, onde começou a se formar aqui as primeiras vilas. E aí, depois de um tempo, teve as primeiras vitórias, que foi a emancipação, e depois para virar cidade. E aí a origem do nome vem como? De onde saiu a palavra Piuí? Ela vem do tupi, dos índios, né? Tupi-Guarani, que vem Pium-I, que significa o quê? Rio de mosquitos, ou rio de borrachudos, tá? Isso se deve à abundância desses insetos nas margens do rio Piuí na época da colonização. Então, por isso que chamavam aqui de Piuí. Nós temos um apelido, carinhosamente chamada de Cidade Carinho. A banca ela pode usar esse termo em textos de apoio, tá bom? A troca do rio. Um fato histórico e de engenharia muito importante para a cidade foi quando fizeram o desvio do rio, na década de 60. Na década de 60, eles pegaram o rio e fizeram um desvio dele. Foi feito para a construção da represa de Furnas. Nós sabemos que a represa de Furnas está aqui. Nós estamos numa rota turística, Capitólio, Serra da Canastra, represa de Furnas. E para a construção da represa de Furnas, na década de 60, teve que se fazer o quê? Fazer um desvio desse rio. O rio que antes então desaguava no Rio Grande, passou a desaguar no Rio São Francisco. Então, nosso rio aqui, o Rio Piuí, ele desaguava no Rio Grande e começou a desaguar então no Rio São Francisco, devido a um desvio que teve que fazer por causa da construção da represa de Furnas. Isso na década de 60, no século XVIII. Quanto à nossa geografia e economia, nós sempre vamos lembrar da questão do ouro verde e do ouro branco. Por quê? A nossa economia ela começou com a extração de ouro, extração de minério. A nossa principal fonte de economia antigamente era o ouro, era a mineração. Hoje não mais. Hoje a gente é agropecuária, a agricultura e o leite, tá? E o turismo, de certa forma. Nós estamos numa localização bem estratégica, tanto para turismo também, quanto para a rota turística, né? Que liga, é o principal portão de entrada da Serra da Canastra. Nós estamos perto do Parque Nacional da Serra da Canastra. Então, para ir para a Serra da Canastra, passa-se por aqui. Uma outra localização que nós precisamos saber, que é a pergunta de prova, nós estamos bem na região centro-oeste. Em que é baseada a nossa economia? Eu falei agropecuária, agricultura e o leite, tá? E principalmente no agronegócio, o que mais se produz aqui hoje é o café.
Por que eu falava de ouro verde? Porque tem o ouro branco e o ouro verde. O ouro verde porque o café ele é considerado o ouro verde da região. É algo que se preza muito. Temos o leite e o queijo. A produção de queijo, canastra e derivados do leite é o pilar econômico e cultural, tá? E temos o turismo, que o ecoturismo e o turismo de aventura na Serra da Canastra, eles são fontes de visita, de receita e visibilidade internacional. Não só a Serra da Canastra, mas Capitólio, que está aqui do nosso lado, Furnas, e aí vem toda a região dos lagos aqui, né? Vem a questão dos passeios de lancha, os passeios de barco que tem por aí, né? Então, em questão de geografia e economia, é isso. Não podemos nos esquecer. Sem falar dos símbolos municipais. Os símbolos municipais é o brasão, né? Que representa a bandeira e o brasão que representa a cidade. A IBGP adora perguntar o que significam os desenhos no brasão da cidade, tá? E aí o brasão, ele contém três pontos que são muito importantes para nós sabermos. Primeiro é a coroa mural. No brasão tem uma coroa mural e essa coroa mural ela representa a soberania do município. E essa soberania ela começou exatamente quando Piuí foi emancipada. Não na separação de Formiga, porque ela foi emancipada bem depois. Mas quando ela foi emancipada, e aí no símbolo do brasão existe a coroa mural e essa coroa mural representa essa soberania do município. E o que é essa soberania do município? Não dependo de mais nenhum município. Eu sou regente só pelo Estado e também pela União. Temos também símbolos no brasão que representam o forte da economia, que é a agropecuária e também a agricultura. Quais que são os elementos que representam a agropecuária e também a agricultura dentro do nosso município? Lembram que quando eu comecei aqui eu falei da geografia e da economia, e na economia eu citei o ouro verde e o ouro branco. O ouro verde é exatamente o que? O nosso café, não é isso? E o ouro branco seria o que? O gado, o boi. Ou seja, dele vai sair o leite. O ouro branco é o leite e o ouro branco e o ouro verde é o café. Então, no brasão da cidade nós vamos ver essas duas figuras, o boi e o ramo de café, que representam as forças econômicas, pecuária e cafeicultura. E também nós vamos ter duas datas nesse brasão. Geralmente elas trazem o ano de fundação e o ano de emancipação. O ano de fundação é exatamente quando ela se separou de Formiga e o ano de emancipação é quando ela se torna cidade. A bandeira ela é composta pelas cores que simbolizam as riquezas e as matas da região. Quais que são as cores que simbolizam as riquezas? O verde, o branco, né? E aí vem as matas da região, vai vir um azul, verde e vai simbolizar todos esses contextos que eu já disse, né? Dica que vem direto do Instagram da prefeitura, é um fato atual. Fica atento às notícias sobre as festas piuenses, tá? E eventos ligados à exposição agropecuária de Piuí, que são os maiores marcos sociais da cidade recentemente. O que marca os fatos sociais da cidade ultimamente é a exposição agropecuária, tá? Vamos fazer um exercício rápido mental aqui. Se a prova perguntar qual a origem etimológica do nome Piuí e qual sua principal ligação turística, a origem etimológica vem da língua tupi, que significa mosquito borrachudo ou rio de mosquitos, né? E
a principal ligação turística que nós temos aqui é exatamente com a Serra da Canastra. Não confundam com o Lago de Furnas e não confundam também com o Capitólio. A nossa principal ligação turística é o Parque da Serra da Canastra, onde nós somos portão desse ponto turístico. Então vamos lá. Como a BGP ela adora cobrar detalhes técnicos que a gente costuma ignorar no nosso dia a dia, eu preparei 3 questões inéditas no estilo exato da banca, baseado no conteúdo de Piuí e nos símbolos que acabam de ver. Vamos tentar responder sem olhar o resumo acima então. Primeira questão tem a ver com a história e a identidade de Piuí. A pergunta diz o seguinte: a cidade de Piuí, carinhosamente apelidada de Cidade Carinho, possui uma história peculiar quanto à origem do seu nome. De acordo com os aspectos históricos e etimológicos do município, o termo Piuí tem origem. Letra A, portuguesa, em homenagem a um dos primeiros desbravadores da região da Canastra? Errado, nada a ver. Letra B, Tupi, significando rio de mosquitos, devido à presença de mosquitos e insetos na região? Correto, vou até grifar. Mas vamos conferir as outras alternativas também, para depois falar que nós não avisamos, né? C, africana, referente aos quilombos que se estabeleceram nas margens do rio São Francisco? Nada a ver. Lembrando que o nosso rio era o Rio São Francisco, hoje deságua em outro rio, né? Por causa que teve que fazer esse desvio para a questão da construção da represa de Furnas. Deixa eu só conferir um detalhe aqui para ver se eu não estou falando errado, tá? Deixa eu conferir aqui para vocês. No ponto de geografia. Tá. Onde fala sobre o rio aqui, olha. Oficial. Apelido. A troca do rio. Engenharia muito importante. A cidade foi a do desvio Piuí. O rio que antes desagava no Rio Grande passou... Ah, tá. Desculpa, eu passei a informação errada. Porque aqui tá falando do Rio São Francisco, né? Que estabeleceram nas margens do Rio São Francisco. O nosso rio era outro rio e ele foi desviado para o Rio São Francisco, tá bom? A resposta certa da questão 1 é a letra B. Questão número 2, referente à geografia e economia. Piuí exerce um papel fundamental na economia regional e no turismo do estado de Minas Gerais. Sobre os aspectos geoeconômicos do município, assinala a alternativa incorreta. O município é considerado um dos principais portões de entrada para o Parque Municipal da Serra da Canastra. Positivo. A cafeicultura e a pecuária leiteira são pilares fundamentais da economia local. Perfeito. O rio Piuí, após as obras da década de 1960, teve seu curso desviado e hoje pertence à bacia do Rio São Francisco? Perfeito. A principal e única fonte de renda do município advém exclusivamente da extração mineral do minério de ferro. Errado. E isso era antes, quando nós éramos ligados a quem? À formiga, tá? Resposta certa, letra D. Questão número 3. Símbolos municipais. No que diz respeito aos símbolos do município de Piuí, o brasão de armas da cidade funciona como uma representação heráldica de sua força e tradição. Nele, a presença de ramos de café
e a figura de um bovino representam respectivamente, primeiro o ramo de café, depois a figura do bovino. Representa a flora nativa da canastra e a fauna silvestre protegido? Nada a ver. O passado colonial e a influência dos tropeiros? Nada a ver, porque antes nem eram os tropeiros que foram os bandeirantes. Letra C. As principais riquezas e atividades econômicas históricas da cidade? Olha, pode ser. D. A amizade entre os povos indígenas e os colonizadores europeus? Gente, nada a ver. Resposta certa, letra C. Então a gente gabaritou aqui com o quê? Letra B, né? B de bola. Sobre os aspectos do assinale, a incorreta, quer dizer, né? Bom, o município é considerado, a cafeicultura e leiteira são, o Rio Piuí teve seu curso certo. Aqui, 1, letra D. 2, quer dizer, a 2, letra D, né? Aqui, letra C. E a 1 é letra B. Assim fica o nosso gabarito, então. Bom, pessoal, tendo resolvido essas 3 questões dos primeiros pontos de conhecimentos gerais, a gente passa para o próximo tópico. O próximo tópico vai falar um pouco sobre os símbolos nacionais e estaduais, que é importante que nós saibamos também. Como o edital ele pede os símbolos nacionais, estaduais e municipais, nós já matamos o municipal, já explicamos como que ele como que funciona. Agora nós vamos para os que caem com regras bem específicas. Primeiro é o símbolo nacional. É importante a gente saber que o Brasil ele possui 4 símbolos oficiais. Primeiro, a banca ela pode tentar incluir o brasão da República como um nome mais técnico, que é armas nacionais, tá bom? E quais que são os símbolos nacionais que nós temos hoje? Primeiro, a bandeira nacional, que é a bandeira do Brasil. Nós temos um outro símbolo, que é o hino nacional. Nós temos as armas nacionais, que é o brasão. O brasão da República são as armas nacionais. Elas são as armas cruzadas. E o selo nacional. Na bandeira nós temos as cores verde, amarelo, azul e branco, que é o lema Ordem e Progresso, todos conhecem. Nós temos o hino nacional, que é a letra que foi composta por Joaquim Osório e a música por Francisco Manuel. Nós temos as armas nacionais, que é o uso obrigatório nos prédios das Forças Armadas e órgãos públicos. Pessoal, todo prédio de órgão que é órgão público nacional e todo lugar que é das Forças Armadas precisa ter o brasão com a característica das armas nacionais. E nós temos o selo nacional, que é usado para autenticar os atos do governo, diplomas e certificados. Ou seja, tudo aquilo que é documento oficial do governo precisa ter o selo nacional. E isso que é importante a gente saber enquanto símbolo nacional. Bandeira, hino, armas nacionais e selo nacional. Já a nível estadual, nós temos a bandeira de Minas, que é o famoso triângulo vermelho, bandeira branca, no meio o triângulo vermelho, que vem o quê? Uma escrita. Essa escrita ela não está em português, ela está alatinizada, que significa, que está escrito, libertas quais será também. Ou seja, liberdade ainda que tardia. Vem de todo o movimento daquela época que buscava liberdade para Minas Gerais. Qual que é o significado dessa bandeira e dessa frase? Gente, o triângulo ele representa a Santíssima Trindade. Ele tem um sentido religioso e quase ninguém sabe disso. Ele tem esse sentido religioso porque ele representa a Santíssima Trindade e também os ideais da Revolução Francesa. Quais que são os ideais da Revolução Francesa? Liberdade, igualdade e fraternidade, que são adaptados pelos Inconfidentes. Paulo, o Inconfidente não era só Tiradentes, não? Não, era um grupo. Porém, aquele que se destacou
por ser morto, enforcado na praça lá em Ouro Preto, foi Tiradentes, tá bom? Então, os símbolos nacionais: bandeira, hino, armas nacionais, selo nacional. Estadual, bandeira e o lema que está nela, que é libertas quaes sera também. Libertas antes que tardia. Tá bom? Eu acho que ficou bem claro quanto a esses símbolos que nós temos tanto na União quanto no Estado, né? Bom, sabendo disso, tem uma dica de ouro para a prova, né? A IBGP ela pode perguntar sobre a posição da bandeira também, que é muito importante. Então lembre-se, isso são regras civis, são questão de cidadania, tá, gente? A bandeira nacional ela nunca fica abaixo das outras. Se estiverem várias juntas, a do Brasil ela fica sempre no centro, tá? Se o número for ímpar de bandeiras, ou à direita do centro, se for par, tá? Então, se tiver um número ímpar de bandeiras, a do Brasil fica no centro. Se for à direita, ela fica no centro. Ó, a do Brasil fica no centro se o número for ímpar, ou à direita do centro, se for par. Tá bom? Cidadania é o ponto-chave para a IBGP, tá? Então, baseado no perfil da banca, eles focam no cidadão ativo. O que seria esse cidadão ativo? É um cidadão que participa, o cidadão que está ativo, o cidadão que percorre faz todo o percurso e está participando da sociedade da forma que deveria, votando, praticando seus deveres, tendo seus direitos. Então, por exemplo, para votar é obrigatório para maiores de 18 anos, é facultativo para analfabeto, para jovens entre 16 e 17 e maiores de 70 anos. Tem os deveres sociais, que não é só votar. Cidadania inclui não jogar lixo na rua, é aquele que respeita a liberdade religiosa. A intolerância religiosa não é crime. A intolerância religiosa é crime de ódio e e também deve proteger o patrimônio público. E a questão ética: o servidor público, que vai ser você em breve, se Deus quiser, deve seguir sempre os princípios da LIMP. Quais são os princípios da LIMP, gente? É o que a gente viu nas primeiras aulas: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, tá? Que são as questões éticas, tá? Eu trouxe aqui também algumas notícias de Piuí, agora de abril, que foram tirados do Instagram da prefeitura, tá? São fatos reais que podem virar questões da prova. Primeiro, quanto à questão da Guarda Civil Municipal. O prefeito recentemente nomeou o comandante e subcomandante para compor a Guarda Civil Municipal. Então foi nomeado o comandante e subcomandante para compor a Guarda Municipal. Quanto à questão da infraestrutura, foi retomada as obras da rede fluvial na região central da cidade, tá? Se você for lá no centro, você pode reparar que tem obras. Questão da segurança viária. Discussões sobre irregularidades em veículos de carga após acidente na MG 50, principal rodovia que corta a região, tá? Então está tendo essa discussão sobre irregularidade nos veículos de carga. Precisou acontecer um acidente para abrir discussões sobre essas irregularidades, sobre esses veículos de carga. Veículos com carga maior, veículo do que a capacidade. Então são fatos recentes que estão lá no Facebook, Instagram da prefeitura. Questão da nomeação do comandante e subcomandante da Guarda Municipal, questão da infraestrutura, da rede fluvial que foi retomada e questão das discussões sobre a questão dos caminhões irregulares que estão transitando na MG 050. São notícias quentíssimas que estão no Instagram da prefeitura. Tendo visto então as últimas notícias que saíram agora em abril no Instagram, vamos fazer um mini simulado de fixação, só para a gente entender algumas coisas. Primeiro, quem que é o prefeito de Piuí, que foi reeleito de 2025 para 2028?
ele foi reeleito, tá? Ele está no seu segundo mandato. É o Dr. Paulo César Vaz, é médico, ele está no seu segundo mandato. O nome do vice-prefeito, ele é da chapa Nosso Legado, Nosso Futuro, é o Cirineu da Concretudo, tá? A cidadania consiste apenas no direito de votar e ser votado? Quando se trata de cidadania, eu estou me referindo só a votar e ser votado? Não. Envolve também deveres civis, sociais e a participação ativa nas decisões da sociedade e as questões éticas do INPE, tá? Não se esqueçam disso. Bom, tendo visto então, né, essas questões de cidadania, questão de Piuí mesmo, a gente parte para a parte que mais cai na prova da IBGP, que é meio ambiente. E nós vamos ver assuntos quentíssimos. Assuntos que têm grande probabilidade realmente de cair na prova, sabe por quê? Porque são assuntos recentes de 2026, 2025, que falam sobre meio ambiente. E eu acredito muito que a IBGP vai cobrar exatamente isso na prova. Primeiro nós vamos ver o Brasil no centro do mundo, que é o COP30 em Belém, tá? Esse é um fato ambiental mais importante dos últimos anos para o concurso, tá? Escutem só, vou repetir. É o fato ambiental mais importante dos últimos anos para o concurso. Primeiramente, o que foi o COP30? O COP30 foi a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, tá? Conferência das Nações Unidas sobre Mudança de Clima, chama-se COP30. E aconteceu aonde? Em Belém do Pará, no final agora do ano de 2025. Por que cai na prova? Porque foi a primeira vez que um COP ocorreu na Amazônia. Por se tratar de clima, por se tratar de meio ambiente, nós sabemos que a maior biodiversidade, que a maior parte da questão ambiental se localiza onde? Na maior floresta do mundo, a Amazônia, sabe? Então foi a primeira vez que aconteceu na Amazônia. E o foco foi o financiamento climático. Países ricos ajudando os pobres. E a meta do carbono zero. Foi o foco deles. Qual é o conceito-chave? É o NDCS, que são contribuições nacionalmente determinadas. O Brasil apresentou metas mais rígidas de redução de emissão de gases estufas durante o evento. Esses congressos ambientais, eles sempre pedem que os países apresentem metas de diminuição de emissão de gases. Alguns aceitam, outros não. Então, quando fala de contribuições nacionalmente determinadas, não são contribuições financeiras, mas são metas que os países determinam para colaborar com o meio ambiente, como redução de emissão de gás carbônico, redução de lixo orgânico, essas coisas assim, tá? Então, tem esse objetivo a COP30, tá? Aconteceu na Amazônia no final de 2025, tá? E no segundo ponto aqui são dois eventos extremos em Minas Gerais que aconteceram, 2025 e 2026. E a IBGP adora cobrar a realidade local. Ela não foca só naquilo que está lá fora. O que está acontecendo aqui, ela adora cobrar. E recentemente Minas viveu dois extremos, tá? Primeiro, chuvas intensas agora no início de 2026, desastres na zona da mata e ouro branco e turismo. Agora, no início de 2026, o nível do Rio São Francisco, que está perto, ele passa por aqui, as nossas águas foram desviadas para lá por causa da construção da represa de Furnas, né? Que Piuí ajuda a alimentar esse rio. Ele ultrapassou da cota de alerta, causando o quê? Alagamentos em várias cidades mineiras. Isso foi agora no início de 2026, por causa das chuvas intensas que aconteceram. Teve desastres na zona da mata. Em março agora, mês passado, aconteceu um desastre. Devido às chuvas extremas,
causaram grandes tragédias em cidades como, por exemplo, Ubá. A banca ela pode perguntar sobre a adaptação climática, planejar as cidades para suportar o clima. Vai ser muito perguntado sobre esse planejamento, o que acontece, o que pode ser feito, o que não é feito, né? Porque as chuvas vêm, alagam as cidades, o que está acontecendo? É o escoamento, é as ruas, é a rede de esgoto que não comporta, o que acontece? Em Ouro Branco também a questão do turismo. A Serra da Canastra, ela entrou para a lista de destinos imperdíveis de 2026. A Secretaria de Cultura e Turismo, ela sempre tem aquela coisa de tombar um lugar, tombar outro, como zona e rota turística, e acaba que colocar a Serra da Canastra como um lugar imperdível de se não se visitar, de se visitar. Então, aumentou o nível turístico e isso aconteceu agora em 2026, o que aumenta a pressão sobre a preservação ambiental da região de Piuí. Então, se cobra muito a questão da preservação ambiental aqui em Piuí para não afetar os outros ecossistemas, ainda mais que aqui também se torna uma cidade turística por ser uma cidade dormitório, por ser um portal de entrada para a Serra da Canastra e etc e tal. E tem a questão do DNA de Piuí, né? A questão da bacia São Francisco e o Canastra. Para a IBGP, o meio ambiente em Piuí é sinônimo de quê? Nascente do Rio São Francisco, localizado no Parque Nacional da Serra da Canastra, tem um bioma que é o Cerrado, conhecido como berço das águas. Fica atento ao termo hotspot, tá? Fica atento a esse termo, que significa área com muita biodiversidade, mas muito ameaçada, tá? Aqui nós temos várias biodiversidades. A predominante é o cerrado, em questão de vegetação, mas também elas são muito ameaçadas. E também o desvio do rio Piuí. Nunca esqueça desse fato, gente, nunca, tá? Ele é o único rio do mundo que mudou de bacia, tá? Nunca aconteceu isso. Existe a bacia que enche ele e ele é o único rio que mudou de bacia. Saía do Rio Grande, Paraná, e foi jogado para o Rio São Francisco. Ele é o único rio no mundo que já aconteceu isso, tá? Bom, para a gente fixar, recentemente o Brasil sediou a COP30 na cidade de Belém, do Pará, consolidando seu papel de liderança nas discussões climáticas globais. Sobre os temas ambientais em evidência e a realidade de Minas Gerais, assinala a alternativa correta. A COP30 foi realizada em Belo Horizonte visando proteger exclusivamente o bioma cerrado? Ah não, gente, pelo amor de Deus, né? Olha o que está falando a pergunta aqui. Onde foi? Não dá, né? B. Minas Gerais tem enfrentado eventos climáticos extremos, como as chuvas intensas no início de 2026, que elevaram o nível do Rio São Francisco acima da cota de alerta. Aconteceu. O rio Piuí é conhecido internacionalmente por ser o único rio brasileiro que nunca sofreu intervenções humanas em seu curso. Isso é falso. Acabamos de falar, né, que o rio Piuí, ali em cima, é o único que sofreu mudança no mundo, que trocou de bacia. D. O Acordo de Paris discutido no COP30. Que acordo de Paris foi esse, gente? Determina que apenas os países da América Latina devem reduzir a emissão dos gases poluentes. Não, pelo amor de Deus. Letra C, tá bom? Dando continuidade aqui então, após a resolução da questão, nós vamos para aquela que é o segundo lugar no ranking, que são os fatos políticos e econômicos. É simples. Esse é o penúltimo grande bloco do nosso plano, tá? Como estamos em abril de 2026, os temas de política e economia que a IBGP vai cobrar, eles estão focados no que aconteceu de 2021 para cá. Antes de 2021, não. E aí, vamos focar em algumas situações. Primeiro, vamos pegar no Brasil, o cenário atual, tá? Em questão política, nós vemos um mandato
que pega de 2023 até 2026. E aí, nesse mandato de 2023 a 2026, nós vemos que o governo atual está no seu último ano. É o último ano do governo atual. Então a banca pode cobrar avanço em programas sociais, a nova regra fiscal, que é o arcabouço fiscal, que substituiu o teto de gastos e o controle da inflação, tá? Pode ser cobrado isso para vocês. Programas sociais, vai falar sobre a nova regra fiscal e sobre o controle da inflação. Tem também a questão da reforma tributária. A reforma tributária, ela está muito voltada para um tema fortíssimo. Temos que falar então da questão da reforma tributária, que aconteceu nesse tempo de 2023 a 2026, né? E é um tema fortíssimo para cair na prova. A transição para o novo modelo de impostos. Nós tínhamos um modelo de imposto, agora nós temos outro modelo de imposto. O IVA, o IBS e o CBS, que começou a ser implementada e é um marco econômico gigante. Tivemos as eleições municipais em 2024, porque quando a gente fala do mandato 2023 a 2026, nós estamos falando do mandato para presidente, né? E as eleições municipais foram em 2024. Aí lembrar, né, que o Dr. Paulo César, prefeito de Piuí, ele foi reeleito em Piuí. E a banca pode cobrar fatos gerais sobre o processo eleitoral de 2024, tá? Como foi, como que aconteceu, se teve segundo turno, se não teve. Então, saber como que foi a eleição do Dr. Paulo e essa reeleição dele, né, é muito importante. Em questão de mundo, falando de geopolítica, quando a gente teve a aula de conhecimentos gerais, vocês devem lembrar que a gente falou de conflitos atuais. O mais atual e que já aconteceu há algum tempo, mas continua atual, é a guerra da Ucrânia. Né? A guerra da Ucrânia, ela perpetua-se. E eu vou falar de um outro depois. Que já passa de 4 anos a guerra entre Rússia e Ucrânia. E o conflito no Oriente Médio, ali em Gaza. Gaza e Israel. Quando eu falava de Gaza e Israel, eu falava também da interferência dos Estados Unidos. Por quê? Eu falava por interesse petroleiro, né? Onde houve o aumento do diesel, porque houve uma iminência de interrupção do corredor onde passava-se os caminhões com petróleo e corria-se o risco de não ter mais petróleo, então os postos aumentaram os combustíveis. Teve uma situação aqui no Brasil que teve que entrar com a liminar, enfim, teve toda uma situação dessa forma, né? E aí eu até pus aqui, a IBGP costuma perguntar o impacto desses conflitos no preço do petróleo e na economia global. Tem a situação do BRICS+. O que é o BRICS+? A expansão do bloco, que agora conta com mais países como Arábia Saudita, Egito, Irã e etc. Tem Mercosul, não tem? Tem lá aquele conselho da Europa, não tem? Existe o BRICS+, né? Agora incluído com Arábia Saudita, Egito, Irã. É um tema recorrente que mostra a mudança do eixo de poder mundial. Ou seja, quem está enriquecendo e comandando o mundo são países que estavam em emersão e agora estão economicamente desenvolvidos, estão entrando nesses grupos de países desenvolvidos. Temos que falar também da economia de Minas Gerais, é imprescindível. Quando passamos para a economia de Minas Gerais, houve recentemente, foi matéria de jornal
Estado de Minas, reportagem no AI nos últimos meses, a questão da dívida de Minas Gerais com a União. Esse tema já é recorrente de muito tempo. Nós sabemos que Minas Gerais possui uma dívida com a União, e as discussões entre o governo mineiro e o governo federal sobre essa dívida foram manchetes constantes no estado de Minas e lá nos últimos meses. Sobre o discorrer dessa dívida, como que iria ser, a falta de negociação, tudo isso foi manchete nesses dois canais de comunicação. E a questão do agronegócio, Minas continua batendo recordes na produção de café e leite, fatos que impactam diretamente Piauí. Tá? Nos últimos meses, o Minas Gerais vem se destacando no agronegócio. Os seus principais produtos do agronegócio, café e leite. Qual que é a base da economia de Piauí? É o agronegócio, né? Café, leite e depois vem o turismo, né? Basicamente, essas questões de atualidades, de conhecimentos gerais, vão se baseando nisso. Assim, eu acho que nós podemos partir então para os dois últimos blocos do ranking das questões que mais caem no IBGP. Primeiramente, vamos falar do terceiro lugar no ranking, que é as inovações tecnológicas e científicas. As inovações tecnológicas e científicas da parte de conhecimentos gerais. E aí a gente pode perceber o que mudou. O que mudou no mundo nesse tempo? O que mudou no mundo nesses últimos 5 anos? Olha, nesses últimos 5 anos, o que mudou? É o que nós queremos observar, é o que nós queremos ver, né? Vamos lá. Primeiro nós vamos falar da questão da inteligência artificial, tá? A grande revolução da década foi a inteligência artificial. Saiba o impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho, na educação e o debate sobre a ética e as fake news, que são assuntos recorrentes da IBGP. Você precisa saber disso. Como que a inteligência artificial influencia na ética? Como que ela, de certa forma, influencia na fake news? Por quê? Porque a inteligência artificial, por exemplo, na ética, ela fere muita coisa. Por exemplo, na psicologia, ela, de certa forma, ela invade a privacidade do paciente. Por exemplo, se eu estiver fazendo uma consulta com um paciente e eu colocar a inteligência artificial para ouvir, ela transcreve toda a escuta do paciente, presta atenção, para o computador. Sendo que as consultas não podem ser gravadas. E isso, depois, se eu pedir para a inteligência artificial fazer um diagnóstico para mim, ela faz. E aí, o psicólogo que tivesse um tempo hábil, alguma coisa, em vez dele usar para fazer o diagnóstico e fazer o trabalho dele, ele vai trazer um diagnóstico da inteligência artificial. Sendo que a inteligência artificial, ela pode errar. E se por acaso começar prescrições erradas? Então fere a questão da inteligência artificial. E os fake news que vão aparecendo? Então temos que tomar muito cuidado com isso. Tem a questão do georreferenciamento. Esse termo ele aparece expressamente no seu edital, tá? Ele está bem expresso, georreferenciamento. O que é georreferenciamento? É o mapeamento de um local usando coordenadas geográficas. Veio de 5 anos para cá também. Hoje se usa esse georreferenciamento. Eles mapeiam o local usando coordenadas geográficas, GPS satélite. É o famoso Google Maps, sabe?
E tem o uso dele em Piuí. É usado pela prefeitura para o cadastro imobiliário, por exemplo, planejamento urbano, fiscalização de áreas rurais, para fazer o cadastro de ambiental rural. Através de satélite, eles montam o GPS, né? E você consegue chegar exatamente no mesmo lugar. É um programa super sofisticado que também usa-se inteligência artificial para isso. Não que então, a inteligência artificial, ela não é por si só ruim. Ela é ruim se ela for utilizada para coisas ruins, mas ela é muito boa se for utilizada para coisas boas e de progresso. Isso é importante a gente saber. Saiu aí, dentro dos 5 anos para cá, a tecnologia 5G, que é a implementação das antenas 5G nas cidades brasileiras. E como que isso aumenta a velocidade da internet das coisas. São cidades inteligentes, né? Ou seja, a tendência é evoluir. A cada G que aumenta na internet, a capacidade da velocidade da internet, do alcance dela, fica muito maior. Isso é necessário porque a população aumenta, o número de pessoas com celular aumenta. Se o número de pessoas com celular aumenta, a transmissão precisa aumentar. Se aumenta e não aumenta o referenciamento da velocidade de transmissão, a internet vai ficando mais devagar. Então, quanto mais vai aumentando, precisa-se também aumentar todas essas questões da tecnologia do celular. Muitas mudanças também aconteceram na questão da medicina e da ciência. Nós tivemos avanço em vacinas de RNA mensageiro e o uso da telemedicina, algo que você, na clínica, vive no dia a dia, né? Eu vivo isso no dia a dia. Eu atendo por telemedicina. E isso tudo começou após a pandemia. A pandemia obrigou a fazer com que isso acontecesse. E mesmo pós-pandemia, isso continuou, porque isso ficou muito mais fácil. Foi um facilitador. Hoje nós temos pacientes de outros estados que não conseguem se locomover para vir no meu consultório, mas eu atendo eles a mais de 1.000 quilômetros de distância. E como isso é bom! Como isso é bom! Né? E que continue assim. Bom, quando se fala de inovações tecnológicas e científicas, nós podemos então saber que pode-se muito, com certeza, cair inteligência artificial, georreferenciamento, a tecnologia 5G e a medicina e a ciência, os avanços que cada um traz. E por último, falando em quarto lugar no ranking, sociedade, saúde e família. É a qualidade de vida e o cotidiano, tá? Primeiro vamos falar de saúde pública, né? O combate a arboviroses, que é a dengue, a zika, a chikungunya, em Minas Gerais, por exemplo. Sabe que em 2024 e 2025 foram anos muito críticos, tá? Não esqueçam, 2024 e 2025 foram anos muito críticos e as campanhas de prevenção são sempre temas de prova. As provas, quando vão abordar esses temas de saúde, principalmente de campanha de vacinação, sempre vão falar sobre a dengue, a chikungunya e a zika vírus, tá? E 2024 e 2025 foram épocas muito complicadas porque foram épocas de surtos. E se estendeu muito, teve muitas mortes, teve muitas pessoas que... teve epidemias dessas doenças. Na questão da educação, nós tivemos a implementação do novo ensino médio, a inclusão das tecnologias em sala de aula. O MEC modificou toda a estrutura do ensino médio, né? Antes nós tínhamos o ensino médio padrão, onde você fazia primeiro, segundo, terceiro ano, matérias fixas, correto? A implementação do novo ensino médio agora é diferente. Você faz o ensino médio de acordo com a área que você vai cursar na faculdade. Por exemplo, se você for fazer um curso na faculdade que é voltada para a área de humanas, a sua ênfase no ensino médio é voltada para humanas. Você vai ter mais aulas com matérias de humanas do que de exatas. Se você for fazer exatas na faculdade, a sua grade vai ser mais de exatas do que de humanas. E por aí vai.
Na questão da cultura e esporte, em Piuí, nós temos como referência as festas do piuense, o maior evento sociocultural da cidade. Qual que é o maior evento sociocultural da cidade? Né? Tem o queijo canastra, que vem da cultura, que é o reconhecimento do modo de fazer queijo como patrimônio cultural e material do IPAM. Tá? O queijo é patrimônio cultural. O queijo de Piuí é tombado. É tombado pelo IPAM. Tá? O modo de fazer o queijo, a forma como ele é feito, o queijo de Piuí ele é reconhecido. Tá? A festa do piauense ela é reconhecida também, que é o maior evento sociocultural da cidade. Tá? E em questão de segurança pública, nós temos o fortalecimento da Guarda Civil Municipal, que em cidades do interior, como Piuí, para auxiliar na segurança patrimonial urbana. Lá para cima, não sei onde que eu falei, que foi um evento da prefeitura, eu acho que eu estava falando da prefeitura, que foi um evento que aconteceu, que o prefeito... A chegada do comandante e do subcomandante para reforçar a guarda municipal. Vocês lembram disso, né? Então, para a gente encerrar aqui, vamos dar uma conferida nesse mapa mental. Tá? Vamos lá, no primeiro ramo, identidade local de Piuí. Nome: Rio dos Mosquitos, origem do Tupi, Pium-i, Rio dos Mosquitos. Apelido: Cidade Carinho. Aniversário de Piuí é quando? 20 de julho. 20 de julho. A sua emancipação aconteceu em 1868. Rio Piuí é o rio que mudou de bacia, tá? Para quê? Teve intervenção de engenharia para isso por causa da represa de Furnas. A economia é baseada em quê? Café, que é o ouro verde, queijo canastra e o turismo, tá? E tem o leite também, tá, gente? Quem que é a gestão? Dr. Paulo César Vaz, que é prefeito de 2025 a 2028, nesse segundo mandato. Ramo 2. Atualidades, mundo e Brasil. Na geopolítica, o que se destaca? Conflitos na Ucrânia e Gaza. Impacto no petróleo. Na economia, temos a reforma tributária, que é o IVA, e a expansão do BRICS, que é igual ao Mercosul, só que para o lado de lá. Temos a questão política, que é reflexo das eleições municipais de 2024. No Brasil, o COP30, que aconteceu lá em Belém, e que teve pela primeira vez a Amazônia no centro do mundo. No ramo 3, a questão do meio ambiente e da ecologia. Aqui nós temos o clima, que são eventos extremos. Tivemos chuvas recordes em Minas Gerais em 2026, tá? O bioma, aqui é o qual nós estamos, é o Cerrado. O berço das águas, caixa d'água do Brasil é aqui, tá? Estamos perto da Canastra, nós somos Portão da Canastra, a nascente do Rio São Francisco. Então aqui é uma rota de turismo e preservação. Com isso, Piuí também tem que ser preservado. Existem acordos, pactos global para carbono zero até 2050, tá? Esses acordos vieram do COP30. No ramo 4 nós vimos a questão de tecnologia e cidadania. Falamos da inteligência artificial, onde nós temos que tomar muito cuidado com a questão de ética, fake news, chatbots no mercado de trabalho. A questão do georreferenciamento, é o GPS, que contribui muito para o mapeamento urbano e rural. A tecnologia 5G, que melhora a conectividade em cidades inteligentes. A questão dos símbolos também foi vista, tanto na bandeira do Brasil, quanto na bandeira da cidade, né? Na bandeira nacional, os símbolos do Brasil são a bandeira, o hino, as armas e o selo.
E na estadual tem Libertas, Quaisera também, que é o triângulo vermelho, né? E aqui nós já sabemos, tem os símbolos da economia, mais a coroa, que simboliza a emancipação, que foi 1869, assim que desmembrou de Formiga. Falamos também, em questão de cidadania, da obrigatoriedade do voto, tá? O INPE, falamos da facultatividade do voto, falamos no ramo 5 da questão da sociedade e saúde, falamos que de fatos recentes, que 2024 e 2025, nós passamos por momentos muito difíceis a respeito do combate à dengue e das arboviroses em Minas Gerais, que é a dengue, chikungunya, tá? Na questão da cultura, é muito forte aqui em Piuí a questão do queijo canastra, e tanto que até é patrimônio tombado imaterial, tá? E a questão da segurança, que é a implantação e atuação da Guarda Municipal, que vai ter aqui em Piuí. Inclusive já chegaram o tenente e o subtenente da Guarda Municipal. Dicas de ouro do professor para vocês. Foco na banca. A IBGP ela ama o Instagram da Prefeitura e o Jornal do Estado de Minas Gerais. E cuidado com os termos que nunca, sempre ou exclusivamente. Sempre que tiver nunca, sempre ou exclusivamente na alternativa, corta a alternativa que não é ela a resposta certa. E relacione a seca com chuva com o preço do café em Piuí, tá? Sempre. Falou de seca, falou de chuva, relaciona isso com o preço do café, porque isso sempre vai interferir, tá? A questão está falando de seca, a questão está falando de chuva, relaciona isso sempre com o preço do café. E isso vai interferir diretamente no preço do café. Vai interferir na economia, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. Bom concurso, boa prova amanhã para todos vocês.